Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje vamos fazer mais uma visita à roça. Dessa vez nós vamos direto para Paraisópolis, Minas Gerais, para falar com Fabrício Almeida da Zalais Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Aqui diretamente da roça, é um prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso e eu sou o Leandro, mais conhecido no Instagram como Nholau da Juicy-Ipa. Ele tem certeza que as pessoas vão entender quem é o Nholau, mas vamos lá, vamos abrir uma enquete aqui daqui a pouco. Por favor, Fabrício, me ajuda nessa, cara. Você conhece o Nholau? Nem entendi a pronúncia direito, nem sei como buscar isso no Instagram. Nholau. Cada semana ele é uma pessoa, tá? Não adianta procurar no Instagram, não. Nholau é tipo Senhor Lau. O Nho, sim, entendi. Entendeu? Senhor Lau, que é o grande antagonista do Chico Bento. Gente. Deixa ele tá medicado, a gente vai continuar com ele assim mesmo. Então, a gente sempre começa os programas perguntando o que cada um tá bebendo. Conta pra gente, Fabrício, o que você tá bebendo aí? Eu tô bebendo algo que a gente ainda não lançou. A maioria das cervejas que eu tenho em casa são pré-lançamentos, especialmente nessa quarentena, né? Eu trouxe tudo o que a gente tinha refermentando lá em garrafa pra casa maldito. E vou provando até pra gente ver se ela tá no ponto de lançar ou não. Então o que eu tenho aqui hoje é uma versão da Ibirá, da nossa linha que passa por barrica, né? Envelhecimento em barrica. Vai ser a terceira safra dela. Então essa é a Ibirá Una 2020. A gente já lançou 2017, 2019 e aqui ela tá sem rótulo ainda, a Ibirá Una 2020. Olha, isso é muito bonito de ver, né? É muito bonito, dá um calor no coração. Em primeiríssima mão, sem rótulo, sem nada. E tá boa, viu? Já tá na hora de lançar. Opa, nós. Eu, em homenagem a você e a Zalais, estou bebendo a Basil, que é a sour de manjericão selvagem. Que saudade dela. Ficou bem legal. A gente gostou bastante do resultado dela. Não. Quando eu dei o primeiro gole, eu falei, cara, na boa, velho. Até quem não conhece manjericão vai entender. É manjericão a pampa. Mas aqui tem uma piada escondida nesse rótulo, Leandro. Sabe qual é? O rótulo é Basil. Pede para o chinês falar o nome do nosso país. Não foi boa essa? Não. O Fabrício não riu. Então, o nosso parâmetro vai ser o convidado não riu. Eu vou te salvar, Fabrício. Vai. E eu abri uma talk show da Croma. Já que eu sou o Nholau da Juicy-Ipa, uma Juicy-Ipa. Excelente, ótima escolha. Tem cheiro de maracujá, tia. Tem ver com a roça também. Com a roça. Vamos voltar para a seriedade desse programa. A gente de vez em quando faz de conta que ele é sério. Fabrício, a gente fez o nosso dever de casa e pesquisou que a Zalais foi fundada em 2015, mas a história da Fazenda Santa Terezinha começa muito, muito antes disso, em 1915. Vai me corrigindo se eu estiver errado. Isso aí. Tá, fala pra gente sobre a construção dessa história, desde tipo, éramos Fazenda Santa Terezinha e agora também somos Zalais. Isso, a gente continua como Fazenda Santa Terezinha, né? A gente ainda é Fazenda Santa Terezinha. E quem começou tudo isso foi o meu avô, o pai do meu pai. Ele que comprou as terras e criou todos os filhos ali. Foram 8 filhos, né? Do lado dele. Era uma fazenda de subsistência, né? Então tinha plantação de tudo e começou a criação de suíno, por exemplo. E o suíno foi um dos principais produtos nosso durante muitos anos. A gente até montou depois, nos anos 80, um açougue na cidade, que na verdade não era açougue, né? Era uma leiteria que a gente chamava e chama até hoje ainda, porque a gente vendia leite. Então a gente tirava muito leite na fazenda. A gente chegou a tirar mais de 1.000 litros de leite por dia. E aquele esquema de antigamente, que você vendia leite na jarrinha, Que bonitinho, né? Naquela garrafinha. Era o growler do leite. Era o growler do leite, exatamente. Garoto! Porra, encaixei uma piada, velho! E o meu pai assumiu a fazenda, né, a gestão dela nos anos 80, quando meu avô faleceu. E aí ele, com mais 2 tios, eles tocavam a fazenda. E aí a gente já fez de tudo, né? Então tinha um bananal, milho, sorgo, mandioca, leite, enfim, uma série de coisas. Isso foi inaugurado também. Então essa leiteria foi inaugurada nos anos 80. E a gente também começou a trazer os produtos que a minha avó fazia, e que já tinha uma demanda também para essa leiteria, que até hoje virou uma casa de frios, né? Que é então a linguiça, carne de lata, aquelas carnes de antigamente
antigamente, que são envoltas em banha de porco para conservação. Então isso a gente faz até hoje e a gente vende isso. São produtos que vêm da Fazenda Santa Terezinha, os derivados de suíno. Então linguiça, torresmo, que é super famoso o torresmo e a linguiça. Tem carne de lata, aí tem defumados, lombinho, bacon. Eu não jantei ainda não, gente. Não almocei, não jantei. Em 2000 foi quando teve uma grande mudança na fazenda, quando a gente ganhou como o melhor café do Brasil. Nos anos 80 a gente já voltou a plantar café, meu avô plantava, mas tinha abandonado. Aí quando meu pai assumiu, ele replantou o café na fazenda. Então isso foi nos 80, legal. Aí teve uma geada, a gente perdeu tudo. Aí ele plantou de novo em 81. E a gente sempre produziu café, mas era commodity. E em 2001 a gente participou de um concurso e ganhou como o melhor café do Brasil. E aí mudou o cenário todo da fazenda, o café virou um super produto da fazenda, virou um produto todo exportado e virou um dos carro-chefes da fazenda. Então o café, o suíno, e aí a gente sempre teve outras culturas, né? Feijão, pitaia, mandioca, milho... Pitaia. Essas coisas acontecendo junto com a fazenda, né? Não sendo o produto principal, mas compondo todo o manejo nosso. E a fazenda foi certificada orgânica também, um processo muito rápido. Normalmente se leva 3 anos para você certificar uma fazenda, a gente foi certificado em 1 ano, que a gente já não usava agrotóxico. Então em 2000 a gente aplicou, em 2001 já foi certificado também como orgânico a fazenda. Leandro, como é que a gente para esse homem, Leandro? Ele já respondeu 3 perguntas, Leandro. E agora? Não, a gente agora a gente vai detalhando as perguntas. Eu gostei muito. Exato. Aqui. Você contou aí a história da produção da fazenda, da Santa Terezinha. Isso. Hoje, eu não sei se eu perdi isso, mas hoje, quais são os produtos que são produzidos na fazenda, principalmente os produtos que você consegue utilizar para cerveja? Então, utilizar para cerveja, a gente usa muitos produtos que não são nem comercializados. A gente sempre produziu, por exemplo, laranja, maracujá, amora, é uma série de produtos que a gente normalmente nem comercializa. Você tem um monte de pé de árvore lá de amora silvestre, que é a amora que o passarinho leva e nasce um pé de amora. Então a gente colhe aquilo e usa na cerveja, por exemplo. Então a gente tem pitaia, que é uma produção comercial, a gente também usa na cerveja. Então além de usar, a gente também vende pra fora. Laranja, mas é um negócio só pra gente mesmo. Limão cravo também a gente usa bastante, mas é só ali pra cerveja, não é comercializado. E a produção desses produtos? Olha, a produção desses produtos, ela é suficiente pra confecção das cervejas? Aí você fala, de repente por isso eu tenho lotes menores, enfim. Mas assim, você não usa outros produtos que não sejam os que você tem na sua fazenda? Sim. Essa afirmação é verdadeira? Sim, é verdadeira. Tanto que tem ano que a gente não tem uma determinada cerveja, porque não tem, por exemplo, manga. Manga a gente tem diversos pés espalhados na fazenda, mas normalmente a produção da manga ela é bianual. A gente teve há 3 anos. Era pra ter no ano passado. Aí veio a chuva de granizo, então a gente perdeu toda a manga que a gente tinha, então a gente não produziu nada com manga. Então esse é um exemplo clássico, mas também tem a Tomarillo, que é uma cerveja que é muito icônica que a gente fez e o pessoal até hoje fica nos ligando. A gente recebeu um e-mail essa semana, o pessoal pedindo. É a cerveja que é mais pedida que a gente tem até hoje. Teve um ano que a gente conseguiu fazer 1.000 litros, teve outro ano que a gente conseguiu fazer 500 litros só. Esse ano a gente vai soltar agora ela daqui 2 semanas e vai ser 500 litros só também. Foi o que deu pra fazer com o tomate de árvore que a gente tinha na fazenda. Claro, tem alguns outros ingredientes que a gente não usa só da fazenda. Por exemplo, algumas das pessoas que trabalham com a gente na fazenda plantam amora e eles moram no bairro vizinho. Então algumas cervejas a gente compra a amora deles pra usar na cerveja, que aí não é a amora silvestre que a gente usa, e isso a gente sempre deixa claro no rótulo qual é, de onde vem, né? No retrasado teve uma jabuticaba do vizinho que ele colheu e levou pra gente lá, mas normalmente quando é produto da fazenda é só da fazenda. Vocês não cultivavam jabuticaba? A gente cultiva jabuticaba, mas na verdade a gente não cultiva, né? A gente tem 3 pés lá de jabuticaba e a gente colhe o que dá, mas não era nada comercial, né? Era um pé que a gente sempre teve lá e usava mais pra diversão quando era moleque, né? E pra aproveitar também, mas não é nada comercial. Então, quando tem, a gente sempre utiliza tudo para cerveja. Mas nossos pés não estão produzindo muito hoje. A gente está plantando mais pés de jabuticaba. A minha família é toda mineira, né? Sou a única ovelha negra dessa história aí. Na verdade, eu e um primo meu que é candango. Então, assim, ele tá pior do que eu nesse cenário. Eu tô um pouco menos crítico. Mas, e eu sei que, assim, jabuticaba, por exemplo, que você está falando, é um cultivo muito normal em Minas, né? Sim, sim. Normalmente todo mundo tem alguns pés de jabuticaba no quintal, né? Mas não é nada muito comercial. É mais você ter em casa para você aproveitar na época dela, que é uma vez por ano também, que é o caso nosso lá. A gente tem 3 pés e quando produzem. Você falou sobre alguns funcionários da fazenda ou vizinhos produzem coisas para complementar um bocado a produção. No vinho, lá na região de Bento Gonçalves, é muito comum que a vinícola tenha a área dela da plantação das uvas, mas que ela compre uva de produtores do mesmo terroir, do mesmo estilo de uva para poder fazer o vinho. Sim. Então isso é comum, né, na produção de bebidas. Então no vinho acontece isso e é interessante saber disso numa fazenda
que também produz cerveja e que usa os seus insumos para lá. Sim. E aí você contou um pouquinho pra gente que a fazenda foi certificada como orgânica, até bem fácil, porque vocês já tinham o plantio preparado para isso, né, há muitos anos. E aí eu queria te perguntar, o que isso significa de forma prática, né? E como é que isso é espalhado nas cervejas? Você já disse que você usa os ingredientes que são produzidos na fazenda ou também em fazendas ao redor que têm as mesmas características que você. A gente pode falar que a cerveja é orgânica? Não. Na verdade, para ser certificado orgânico, você tem que ter 98%, 95%, eu não sei de cabeça, dos ingredientes certificados orgânicos. Então também tem um detalhe na palavra que é certificação. Então para você poder chamar de orgânica, você tem que ter uma cerveja que seja ingredientes que são certificados. Então no Brasil a gente até foi atrás disso, mas não existe praticamente no Brasil, malte certificado orgânico. Você consegue comprar alguns maltes que são orgânicos, então um malte orgânico de Pilsen, que aí você poderia usar como base para fazer uma cerveja, mas você não consegue certificá-la como orgânico porque o certificado de lá não vale no Brasil. Para valer no Brasil, a gente já foi atrás disso, o órgão inspetor do Brasil teria que ir inspecionar a maltaria e a fazenda produtora de malte lá na Alemanha, se for o caso, por exemplo, para poder emitir um certificado que vale no Brasil. A gente chegou a discutir isso com algumas certificadoras e a gente teve uma barreira tremenda, né? Porque os produtores de lá não abrem as portas também pra gente fazer isso. Porque ele fala, pô, já tem o meu certificado aqui o alemão, por que esse certificado não vale no Brasil? Que é uma outra questão, né? Porque não tem uma equivalência de certificados. Então esse é um problema que a gente tem. O que a gente tem hoje, uma parte da cevada a gente começou a plantar na fazenda. E aí estamos certificando a cevada nossa como orgânica. Só que a gente ainda não tem capacidade de produção de cevada própria suficiente para nossa produção e aí poder certificar a cerveja como orgânica. Legal. Tá? Mas a gente já tá plantando hoje, a gente já lançou uma cerveja com a nossa cevada, a gente usou ela em 2 receitas, esse ano a gente plantou mais cevada, mas aí precisa de todo o trâmite burocrático também de certificação para a gente poder falar que ela é orgânica. Mas aí o que significa então, de forma prática, você ser uma fazenda certificada como orgânica? Comercialização, né? Você, para vender e para poder falar que o produto é orgânico, você precisa ter um certificado. Por exemplo, a gente tem o café, Zalaz Café. A gente só torra café da fazenda Santa Terezinha, de onde a gente está. Então a gente só torra café orgânico, mas a gente não pode citar nada na nossa embalagem falando que ele é orgânico. A fazenda tem a certificação orgânica, só que a gente não pode colocar na embalagem nossa que ela é orgânica. A Zalaz Torrefação não tem a certificação de orgânico. Só que para fora, por exemplo, pra gente exportar o café, boa parte do nosso café é exportado. O comprador, ele exige esse certificado para ele poder usar isso no mercado dele, que aí tem uma valorização de preço no produto, então ele consegue usar um produto que é certificado orgânico e colocar isso no rótulo dele. Só que para isso ele tem que usar um certificado que vem da fazenda. Se eu não tiver o certificado nem na fazenda, eu não consigo vender ele como orgânico. Não adianta eu chegar na feira e falar, vamos pensar numa feira de legumes e verduras. Se eu colher alguma coisa, levar na feira e não tiver certificação e falar, tá aqui, meu produto é orgânico. Se eu tiver uma fiscalização, eu não posso, não vale de nada oficialmente. Então, para eu poder falar que é orgânico, eu tenho que ter um certificado. Que significa que você tem que seguir uma série de planos de manejo, você tem que reportar o que você está fazendo, porque aí o órgão inspetor vai analisar se você está dentro de toda a regulamentação das leis que regulamentam o mercado de orgânicos no Brasil, se você não usou determinados produtos e assim por diante. Nesse universo aí de uma família, na verdade, mais forte até do que uma fazenda em si, né? O histórico familiar voltado para o cultivo, para o plantio, para a colheita e tudo mais. Quem acordou com a ideia de criar uma cervejaria? Em quem que eu tenho que dar um beijo? Não, e mas se fosse definir a Zalaz Brasil, como seria, né? O que vocês buscam? Na verdade, a nossa ideia inicial, vamos lá, a Zalaz surgiu, é um projeto que é da Júnia, minha esposa, e meu. Eu sempre tive uma veia empreendedora e sempre quis abrir um negócio. E acho que isso vem da minha família, tanto do lado do meu pai, que tem a fazenda, que sempre teve essa questão de ter um comércio na cidade, como do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe também tem um alambique. Meu bisavô fundou um alambique. Rapaz, mas fígado forte dessa família. Meu sangue corre álcool. Álcool e café.
Álcool e café, né, amigo? Por isso que a gente é pilhado aqui, né? Então eu sempre tive um pouco dessa veia empreendedora. Eu cresci no meio disso. Um dos meus grandes sonhos, eu fui fazer uma faculdade que leva muito pro mundo empresarial, só que desde o início eu falei, puta, não é isso que eu quero montar algum negócio. Só que eu nunca tinha verba nenhuma pra isso, né? E sempre buscava. E o café no início era um principal ponto, meu, vou montar alguma coisa com café, vou montar uma cafeteria, vou montar uma torrefação, alguma coisa nesse sentido. Nesse meio tempo surgiu a cerveja artesanal. E aí a cerveja artesanal, que antes eu não tomava, né, virou uma grande paixão e a gente decidiu, vamos fazer disso a nossa vida. E aí a Júlia entrou comigo nesse negócio, a gente falou, vamos construir. A gente já tinha definido o nome e a gente, nesse meio tempo, a gente falou, onde a gente vai construir as Alas? Onde a gente vai fazer? Porque era uma questão, né? A gente já morava fora, a gente tinha outros empregos, a gente ficava, morava fora, eu digo, a gente morava em São Paulo, Jundiaí, ali ao redor, né? E aí nisso a gente veio a Fazenda. A Fazenda já era produtora de vários produtos, né? Com qualidade, já tinha ganhado prêmio, era super reconhecido, tem os conceitos que a gente acredita de sustentabilidade, orgânico, de comunidade, porque você pega hoje a mão de obra da Fazenda, a gente tá aposentando com a gente lá, ele tá há 25 anos, 30 anos trabalhando com a gente. Então tinha todos os conceitos que a gente acredita, a gente falou, não tem lugar melhor do que na própria Fazenda. A nossa ideia sempre foi, a gente não tá montando uma cervejaria, a gente tá montando uma marca que tem os conceitos que a gente acredita e os produtos que a gente acredita e que a gente gosta, né? Então nossa ideia nunca foi de início, falou, vamos fazer uma cervejaria, não, vamos montar uma coisa que seja o nosso conceito, que a gente gosta, o que a gente acredita. Tanto que hoje a gente fala, nosso conceito é muito mais do que uma cervejaria, a gente tá muito mais promovendo uma integração da Fazenda, trazendo esses produtos que a gente ou consome aqui em casa, ou vende na loja, quando a gente abre, serve na loja, levando isso para um público maior, né? Começou com cervejaria, veio café, a gente tem o restaurante, restaurante assim, a cozinha, né? Não é a gente faz alguns jantares, faz alguns lanches, algumas coisas, e a ideia disso é sempre promover a Fazenda e o nosso entorno. E a mesma coisa para a destilaria, agora a gente tem nosso projeto de cesta, tudo isso a ideia é promover o que a gente tem ao redor ali para trabalhar. Muito bom. Você falou do nome, sou curioso, de onde veio esse palíndromo? Eu ia explicar, mas eu imaginei que estivesse na sua lista de perguntas, então eu esperei para vocês perguntarem. Não estava, eu quebrei a pergunta. Tá vendo? A Lud sempre fica puta comigo quando eu quebro as perguntas, mas tá aí, ó. Fica puta nada. De vez em quando ele acerta. A gente queria um nome que não tivesse significado para associar ele a esse conceito que a gente estava querendo criar. Então a ideia sempre foi, vamos buscar uma palavra nova. E ele tem uma origem inusitada, assim, eu estava desenhando uma caricatura, e quando eu desenhei a caricatura, eu enxerguei o palíndromo ali, Zalaz. Se você olhar bem, os dois Zs são uma orelha, os As são os olhos com a sobrancelha, que era aquele o olho e a sobrancelha, e o L era o nariz. A gente já tava com pretensão de fazer uma cerveja, né? E na época eu tinha visto um rótulo da Flying Dog, que era todo caricato. Aí eu falei, nossa, olha que legal esse rótulo. Aí fiquei tentando desenhar uma caricatura para um rótulo, e nessa caricatura surgiu a palavra Zalaz. Porra, que legal, né? E a gente gostou da sonoridade, e aí foi isso. Eu sou fissurada em palíndromo, então achei mais interessante ainda. Mas tem uma palavra que é Zalazak, que depois a gente foi descobrir ela, que é uma palavra croata, que significa pôr do sol. Mas isso veio depois, muito tempo depois. E o pôr do sol na Serra da Mantiqueira não é feio. Não, não é igual a Croácia, lá que ele tá descendo no mar, né? Não é feio, mas ele desce atrás dos morros, cara. Sim. Atrás da Então, serra. você comentou, Fabrício, que vocês exportam café, não foi? Sim, já falou sobre a exportação do café. Existe plano ou demanda de exportação de cerveja? E tem mais algum produto que vocês exportam ou nada a ver? Sim, a gente tem uma intenção de exportar, acho que claro, né? Mas hoje a gente não tem nem capacidade produtiva. A gente já conversou com algumas empresas que já vieram nos procurar, mas nunca concretizou nada. A gente só mandou uma vez para um festival, mas inclusive uma das pessoas que compram o nosso café já ficou interessada em levar também as cervejas para fora também. Mas isso é bem só conversa, nada concreto, né? E aí agora me veio à cabeça, me deu uma coisa de Leandro aqui. Você é o cervejeiro? Sim, também, né? Na verdade, começou comigo sendo cervejeiro até um ano e meio atrás, que aí a Gabi entrou no time. Então hoje quem toca a produção é a Gabi. A gente discute as receitas, discute tudo, mas a cervejeira hoje é a Gabi. É porque você, de todo momento que você falou muito de negócio, você falou muito de produção da fazenda, você falou muito de que as Zalaz, enquanto cervejaria, é que na verdade vocês nem usam Zalaz cervejarias, as Zalaz Brasil. Eu acho que com esse intuito de não ser rotulada apenas como uma cervejaria, porque tem o café, enfim. E você não falou especificamente, você falou, eu comecei a beber cerveja artesanal em um momento XYZ e tal. Enfim, como é que é a tua relação com a cerveja? Tipo, da onde veio essa produção de você ser um cervejeiro, pensar em receita para Zalaz e etc? É isso aí, pupila.
Vamos romper na pauta aí. É isso aí. Garoto, vai. Uma pergunta maravilhosa. Isso começou em 2010, né? Eu nunca fui bebedor de cerveja até 2000 e eu diria ali que foi até 2006, por ali eu não era muito bebedor de cerveja, eu era muito mais nos destilados, porque eu também não conhecia a cerveja artesanal. E eu tinha problemas com a cerveja mainstream que a gente tem, a cerveja de massa que a gente tem aqui hoje. Eu tomava e ia pro banheiro. Em 2010 que eu conheci mesmo a cerveja e me bateu muita curiosidade. Eu falei, por que essa cerveja é tão diferente das outras, né? E aí eu fui estudar, vi que dava pra fazer cerveja em casa, fiz um curso já em julho de 2010 de produção e comecei a produzir, todo final de semana produzindo cerveja. A primeira vez fui no apartamento, aí destruí o apartamento, aí falei, não dá. Aí já comecei a fazer aqui na casa dos meus pais, né? Então eu já vinha pra cá, eu morava em São Paulo ali, vinha pra cá aos finais de semana e produzia aqui no quintal da casa dos meus pais. Isso de 2010 até 2012, que foi quando a gente teve a virada, vamos montar uma fábrica, vamos montar as Alás, vamos fazer isso acontecer, tirar isso do papel. Então de 2010 a 2012 foi bem hobby, aí 2012 a gente já aumentou o equipamento, já começou a realmente fazer os planos, a gente já definiu o que seria na fazenda ali, a cervejaria, então 2012 que começou mesmo o projeto em si. Mas desde então, legal. o vínculo com a produção foi sempre esse, né? Estudando, fazendo todos os cursos disponíveis desde 2010. Tem curso no ICB, tem curso no Sinatra, aí fiz um curso fora, e aí toquei a fábrica de produção mesmo até há 1 ano e meio atrás, né? E até hoje a gente discute muito, os blends, eu participo, o que fazer, isso é bem discutido lá. Por você ter sido criado de uma família centenária de cultivo, de fazenda, a sua biblioteca sensorial não é uma biblioteca curta, né? Deve ser um grande acervo sensorial. E aí é muito bom participar desses blends, participar desse momento da criação ali, das receitas e tudo mais. Vocês têm alguns estilos que vocês já entendem como fechados das Alás. Esses são os estilos que a gente tem e que são os estilos de linha. E conta um pouco sobre os estilos sazonais, como você falou aí da manga, que é cultivada ano sim, ano não, e que aí a gente tem que respeitar esse cultivo do material, já que a gente está falando de uma produção que ela usa a maior parte, pelo que você falou, a maior parte dos produtos da própria fazenda. A biblioteca assim, é uma coisa que a gente sim tem contato, né? Mas não é uma coisa que a gente é treinado, a gente nunca pensa, por exemplo, eu nunca pensei na minha juventude em nada que eu ia utilizar uma biblioteca sensorial como parte da minha profissão, né? Então é uma coisa que a gente está acostumado, mas muitas das vezes a gente não associa aquilo, né? A associação é muito difícil, né? Você sente um aroma, empírico, é muito difícil, é muito treinamento, é muita coisa ali. Mas isso também gera uma certa dificuldade, porque tem alguns aromas que a gente conhece, que a gente tá no dia a dia, e que às vezes a gente coloca isso na cerveja e o pessoal da cidade não tá acostumado, né? Pitaia é uma, por exemplo, hoje pitaia, quando a gente faz cerveja com pitaia, a gente sente um aroma e fala, isso aqui é pitaia. Só que por quê? Pitaia já é uma fruta exótica. E como a gente tem plantação, a gente tem muito, a gente colhe, a gente sente ela, o aroma dela direto, né? Mas quando a gente põe na cerveja é muito difícil. Ela não é o maracujá, como você descreveu ali, que é um aroma característico, pujante ali, né? O pitaia é um aroma bem escondido ali, mas você sente ele. Ampliar essa biblioteca é difícil porque quem é o público que vai estar bebendo a cerveja e vai conseguir sentir isso depois também. Na verdade, a gente define que a gente não tem nenhum estilo de linha, né? Então, todas as nossas receitas são sazonais de acordo com a safra. A gente acaba tendo duas aí o ano inteiro, que é a Capim Limão, que é uma Pilsen com Capim Limão da nossa horta, e a Lumen, que é uma Pale Lager com zeste de laranja e maracujá. São as duas que a gente basicamente mantém o ano inteiro. Fora essas, todas são sazonais. Mas eu diria que alguns estilos que hoje marcam as Alás, na verdade, não são estilos, já viraram linhas, que são 3 linhas que a gente tem, né? A linha Ibirá, ela passa pelo inox, depois vai para os barris de madeira e é refermentada nos barris de madeira com a nossa microflora. Então, uma microflora que a gente coletou no meio da mata da fazenda e a gente fermentou uma cerveja, aí a gente propagou e joga nos barris hoje e depois a gente tira dos barris e refermenta na garrafa. Essa microflora, desculpa te interromper, é como se fosse não, né? É levedura. É levedura, mas é que não é só uma levedura, né? A gente fala microflora porque é uma colônia de micro-organismos. Lá a gente tem levedura, né? Saccharomyces, tem Brettanomyces, tem Acetobacter, tem Lactobacilo, uma série de micro-organismos vivendo em conjunto. Então, é uma colônia que tem vários micro-organismos que vivem em harmonia, né? E trazem, ou não, e trazem um resultado específico para uma cerveja. E então, essa é a linha Ibirá. A linha Mantique, que não passa por barril, mas usa essas leveduras. Então, a gente pensa que a gente está usando essas leveduras, essa microflora, em uma cerveja que não passa por barril. E a linha Espontâneos, que é uma linha que ela é fermentada direta
feita no barril de madeira, não passa pelo inox. Então a gente manda a cerveja direto pro barril de madeira, e aí tem várias variações, né? Umas que a gente faz um cool chip, não adiciona nenhuma levedura, deixa ela resfriar à noite, joga no barril. O que ela captou ali na noite, nesse resfriamento, já vai ser o suficiente para ela refermentar no barril. Ou a gente adiciona também essa levedura nossa nos barris, e aí ela já fermenta direto com a nossa levedura no barril. Então são as 3 linhas que hoje o pessoal sente e fala, isso aqui é Zalaz. Isso a gente ouve já com bastante frequência, mas pelo menos uma vez por mês ou mais a gente ouve isso, que é, o pessoal toma uma cerveja e fala, isso aqui é Zalaz, isso aqui tem aroma de Zalaz, que tem terroir, né? Por isso que a gente fala, a gente consegue identificar um terroir da Zalaz hoje por essa microflora que a gente usa. Acho que isso é mais bacana que a gente fez até hoje, assim. Voltamos a falar do vinho. Exatamente. O vinho se apropriou muito da história do terroir. O vinho, a gente esteve no sul no início do ano, fomos a uma vinícola que explicaram pra gente que o dono da vinícola comprou um terreno distante da onde é a vinícola, mas que tá no paralelo 32 ou 33, eu não vou me lembrar, que tá na mesma altura do terroir de lugares maravilhosos de produção de vinho na África, não sei, na África do Sul, na Austrália, que é o tal do paralelo 32 ou 33. Ou seja, ele fez ali a mensuração. Bom, essa terra nesse paralelo é boa. Olha que coisa doida. E aí você tá falando do terroir de uma fazenda, na verdade, o terroir de uma exatamente. Mas a gente trata isso muito nos nossos cafés, né? Hoje, os nossos cafés, a gente procura nem fazer nenhum blend. A gente tem alguns blends sim, mas são muito poucos. A maioria do que a gente vende é um café de um talhão, né? O que é um talhão? Uma área que tem uma determinada variedade, e isso pra gente é super terroir, porque a gente pega essa área aqui. Essa área tem a face norte, ou tem a face sul, oeste e tal, ela tá com uma mata, então só essa questão, mesmo a gente estando no mesmo paralelo de latitude, a gente tá em questão de, sei lá, 100 metros de distância da outra área, mas ela já mudou a face dela em relação ao sol, já muda totalmente o que tem aquela terra ali, como que ela tá produzindo, até mesmo a questão do vento, né, qual que é o caminho do vento que tá passando por ali, isso afeta diretamente o resultado que a gente tem desse café. Nos nossos cafés, a gente tenta pegar esse talhão, mais esse talhão, mais esse talhão, deixar tudo isso separado para ele realmente expressar aquela característica do terroir. A insolação que ele teve, as chuvas que ele teve e tudo mais. Pra gente ir caminhando pro final desse papo, eu, semana passada, fui absolutamente seduzida pela cesta das Zalaz, que rola uma vez por mês. Estou sendo provocado. Já olhei, fiquei olhando, namorando, eu tô naquele então, momento. Então, Leandro, eu vou te falar rapidinho. Não vou. Vem pro final da fila aqui, por favor. Fica aqui pro final da fila, por favor, porque eu já botei meu nome e é só pra setembro, filho, tá? Só pra setembro. Nem adianta. Tira essa mão daí. Ela assim, tira essa mão daí. Enfim, como é que a galera pede? Quais são os produtos? Conta um pouco sobre essa ideia, né? De você, de repente, agora trazer esse pacote Fazenda Santa Terezinha pra mesa, pra casa das pessoas. Exatamente, é isso que você falou. A gente já tinha pensado nisso, mas isso era aquele pensamento bem distante, que era aquele último projeto da gaveta, mas quando começou a quarentena, a gente falou, o que a gente faz agora? A gente fechou a nossa loja. A gente tinha uma loja de fábrica, que apesar de a gente estar aqui no meio de tudo, né? O pessoal acha que a gente tá no meio de nada, na verdade a gente tá no meio de tudo, a gente ainda recebia uma certa visitação e gerava um fluxo pra gente importante. Quando a gente perdeu esse fluxo, a gente falou, o que a gente faz agora? E aí a gente teve a ideia de pegar esses produtos que muitos deles a gente servia na loja, ou a gente tinha ele em casa, falou, vamos mandar isso pra casa das pessoas. Então daí surgiu a ideia da cesta. Os produtos da cesta você descobre ao abri-la. Antes de enviar o produto, você não sabe o que é, são itens surpresa, né? Mas você sabe que em linhas gerais você vai estar recebendo. São 7 itens, basicamente, é uma cerveja, que é exclusiva, essa cerveja não vai estar em nenhum ponto de venda, é exclusiva para os assinantes, um coquetel, que é um coquetel que a gente faz com o nosso destilado, porque a gente tem uma destilaria, então a gente pega a cerveja ou faz um mosto com um cereal específico para destilar, tem uma bebida não alcoólica, então são bebidas que a gente está criando para o dia a dia e está mandando isso na cesta, e são 3 itens de cozinha e também um café exclusivo. Então o café, assim, a primeira vez desse café vai ser na cesta, depois o café em si a gente vende depois, mas a primeira aparição dele é na cesta. Então basicamente é isso. Então são os itens que a gente produz na fazenda, e nesses itens de cozinha entra geleia, doce, embutido, queijo, vinagre, uma série de coisas. Isso que me apaixonou, porque assim, além da cerveja, primeiro assim, a gente vai ter que fazer um programa inteiro sobre essa maldita língua, né?
Porque você começa experimentando cervejas artesanais, aí você vai pro café, vai pro charuto. Exato. Aí vai pra geleias. Aí ferrou, cara. Explorou a língua, vai dar merda. Você vai pro caminho sem volta. Não dá mais pra evitar. Quando eu li a cesta e vi cerveja, geleia, outros produtos, eu fico assim, meu Deus, por que eu não tô com isso agora? Agora eu quero... Mas é bem legal, a gente tá bem feliz, a repercussão dela tá sendo muito legal, o pessoal tem gostado bastante, tanto que acho que a maioria tá continuando no projeto, porque a gente foi um projeto temporário, a gente começou ele sem saber o que vai mandar também, a gente já prorrogou e tá, pelo menos até o final do ano deve acontecer a sexta. Pelo menos todo mundo que entrou, 99% continua ainda recebendo a sexta. Olha que o meu nome tá lá pra setembro. Sim, aqui em setembro tem... setembro agora é que a gente veio aumentando a capacidade, então a gente começou bem pequeno, foi aumentando, e aí em setembro a gente tem um período de renovação, então tem que ver quem vai continuar e também tem um ligeiro aumento no número de cestas, e seu nome tá lá. Pois é, então, pessoal, a gente teve esse papo maravilhoso, essa prosa ótima com o Fabrício, que contou pra gente um bocado da história da Fazenda Santa Terezinha e um pouco das Alás Brasil, que a gente vai ouvir muito falar deles ainda. Sim, espero. E agradecer, Fabrício, por você ter estado aqui com a gente, dado um pouquinho do seu tempo, dos seus conhecimentos. E esperamos tê-lo de volta aqui em outras ocasiões, porque assunto de roça a gente quer ouvir todos. Inclusive, você falou brevemente, eu vou só dar um passinho atrás, vocês recebem visita, né? Tipo, pra conhecer a fábrica. No momento não. No momento não. Voltar normal. Quando voltar normal. Porque existe um turismo Três Orelhas / Alás que é forte. É forte. Porque tem as Alás, tem Três Orelhas, em Santo Antônio tem algumas cervejarias, em Campos também. Então essa micro-região aqui tá sendo bem explorada nesse sentido, né? Me aguardem. E não só cervejaria, né? Aqui na região tem produtores de azeite que são maravilhosos, tem vinícolas, produtores de queijo, então o pessoal tem feito um roteiro bem gastronômico por aqui. A maldita língua. Não, nos aguardem fortemente, que eu já botei uma pilha no Leandro e a gente vai fazer um turismo desse aí. Ela cooptou minha companheira, cara. Ela apelou, ela chegou aqui na minha casa, no meu lar, no meu teto e falou, nós vamos. A minha companheira bêbada falou, vamos. Eu falei, vamos. Porra, eu te fiz um favor, velho. Na verdade, eu vou te agradecer. E eu te falo, assim, 3 experiências que a gente tem que vale a pena visitar as Alás, né? Claro, quando a gente reabrir, que são 3 experiências totalmente distintas, mas todas elas se complementam ali. Que é o jantar, a gente promove o jantar harmonizado. A gente tá com um chefe muito bom, então as comidas têm sido excelentes. É um jantar também super com alta demanda, né? Então são pouquíssimas vagas, então o ideal é sempre reservar antes também. Tem que reservar. Tem um jantar que é um negócio bem mais calmo, a gente consegue ter uma interação muito maior ali, e a gente faz o tour na fábrica nesse jantar, que a gente abre durante o dia mesmo, que é aos finais de semana, e aí você consegue curtir o dia ali no meio da roça, né, que é bem tranquilo, e as festas também valem muito a pena, as festas são um outro astral também, são 3 experiências bacanas que vale a pena curtir todas elas. Fabrício, já tem o calendário 2021? A gente nem sabe. Porque 2020 acho 2020 que vai morreu, difícil. né? 2020 Deu morreu. esse calendário 2021 pra eu programar as minhas férias, entendeu? Porque eu acho que eu precisava passar uma semana na região. Mas engraçado, a gente tem recebido bastante gente do Rio, viu? Que o cara vem pra passar o final de semana aqui na região. A gente recebe hoje um público. Mas é longe do Rio, tá? Mas a gente, são 5 horas, né? Mais ou menos. Acho que são umas 5 horas. É mais perto do que BH. BH não existe, né? BH é longe de tudo, né? Mas eu adoro BH. Brincadeira. Não tem aquele livro do Zuenir Ventura, que é o 1968, o ano que não terminou? Vai ter um livro aí que alguém vai escrever que é 2020, o ano que não aconteceu, né? É verdade, não, é verdade. 2020 não aconteceu. Passou. A gente fala agora de 2021, né? Mas a gente vai aprender a beijar a mão de 2020 com um tanto ensinamento também. Você acabou de falar da cesta, que foi um produto que vocês tiveram que tirar do sovaco, praticamente, né? Como diria Pericolares. Tipo, vamos fazer uma mágica! Uau! Saiu uma cesta, para poder compensar uma falta de outras receitas. E que é um super sucesso, gera um contato da cervejaria e da Fazenda Santa Terezinha com o público exterior, que foi bloqueado, e com essa cara de exclusividade, né? Quando eu digo cara, não é de enfeite, com essa característica de exclusividade. Cerveja que não vai para lugar nenhum, café incrível e blá, e surpresa, né? Compre
por um negocinho diferente em cima de você. Mas enfim, Fabrício, vamos parar de enrolar o cara, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua presença, pelas coisas que você contou pra gente da Fazenda Santa Terezinha e das Alais. E esperamos nos encontrar nos eventos cervejeiros e em breve, se tudo correr bem, aí nas Alais. Com certeza. Eu tô doida pra conhecer a região. Espero aí todos vocês pra gente brindar junto aqui. O ano de 2021. Obrigado, Fabrício. Adorei te conhecer, cara. Muito legal. Agora aproveita, dá aquela descansada, porque às 5 da manhã a criança tá em pé, né? Tá em pé, tamo aí. Já tem que ir lá abrir cova pra plantar já. Amanhã tem que plantar um monte de árvore lá. É isso. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.